Eu vi o ódio nos olhos dela no instante em que o reitor anunciou meu nome, e ela virou as costas como se eu fosse uma mancha em sua saia de linho importado. Ela me deserdou ali mesmo, na capela da Universidade de Coimbra, sussurrando para o mundo inteiro que eu era uma decepção ambulante, enquanto o cunhado dela, o grande doutor, aplaudia o filho dele do outro lado do altar. E eu? Eu sorri para as câmaras, mas jurei pelo sangue que corria em minhas veias que um dia ela engasgaria com o veneno da própria ambição, e eu seria a mão que o serviria. O ar de Coimbra cheirava a pedra molhada e a flores murchas naquela tarde de junho, o tipo de dia em que o sol teima em brilhar mas o coração sabe que a chuva está por vir. Eu estava de beca preta, o tecido áspero roçando contra a minha pele suada, o chapéu quadrado escorregando na minha testa enquanto subia os degraus da capela. 22 anos, recém-formada em medicina pela mais prestigiada universidade do país, e o mundo inteiro parecia prestes a se abrir para mim como um livro antigo cujas páginas eu finalmente decifraria. Mas família. Família era um capítulo que eu nunca soube ler direito. Mamãe, ou melhor, Dona Isabel, como ela preferia ser chamada em círculos sociais, estava na primeira fila, impecável em seu tailleur cinza perolado, o colar de pérolas que papai lhe dera antes de morrer reluzindo como uma coleira de orgulho. Ao lado dela, o cunhado, Dr. Manuel, o cirurgião renomado do Hospital de São João no Porto, com sua gravata de seda e o sorriso que comprava lealdades. Ele era o irmão mais novo do meu falecido pai, o sucessor que mamãe idolatrava desde que o testamento de papai nos deixara a nós duas sozinhas contra o mundo. E eu? Eu era a intrusa, a filha que ousara sonhar alto demais, em vez de me contentar com o papel de enfermeira obediente no império médico dele. O reitor chamou meu nome, Ana Sofia Mendes, com distinção máxima em neurocirurgia. Aplausos ecoaram pelas abóbadas góticas, mas eu só ouvi o silêncio dela. Desci do palco, o diploma tremendo em minhas mãos, e corri para o abraço que imaginava. Em vez disso, encontrei o ar frio. Ela se levantou, os lábios pintados de vermelho escarlate se curvando em uma linha fina. Não venhas com essas ilusões, Ana. Você acha que isso muda algo? Seu pai teria se envergonhado de uma filha que despreza a família pelo egoísmo. As palavras dela cortaram como uma lâmina cirúrgica, precisa e impiedosa. Ao redor, os olhares, colegas de turma cochichando, professores desviando os olhos, e o Dr. Manuel, com seu filho, o priminho perfeito, recém-formado em administração, rindo baixinho como se fosse uma piada particular. Isabel, vamos, ele murmurou, puxando-a pelo braço. Deixemos isso para os perdedores. E eles saíram, deixando-me ali, no meio do corredor de pedra, com o eco dos meus próprios soluços misturando-se ao burburinho. Naquela noite, no quarto apertado que alugava em Coimbra, eu rasguei o diploma em pedaços e chorei até o amanhecer. Não pela rejeição, isso eu esperava, de certa forma, desde que papai morrera e mamãe se atirara nos braços do cunhado como uma viúva em busca de salvação. Chorei pela ilusão que eu alimentara, de que o sangue nos unia mais que o dinheiro. Mas o sangue mente, e o dinheiro fala a verdade nua. No dia seguinte, veio a carta do advogado, deserdada. Tudo o que restava de papai, a casa em Alfama, as ações no banco, o fundo para meus estudos, agora pertencia ao legado familiar, administrado pelo Dr. Manuel em nome de mamãe. Eu, a tola, receberia apenas uma mesada mensal irrisória, suficiente para uma vida modesta, longe das ambições que te corrompem. Eu podia ter implorado. Podia ter-me curvado, entrado no hospital dele como uma estagiária humilde, lambendo as feridas que eu mesma abrira com minha independência. Mas o ódio brotou em mim como uma raiz venenosa sob a terra seca. Eu vi flashes, mamãe envelhecendo sozinha em uma mansão vazia, o Dr. Manuel mendigando favores nos corredores que outrora dominara, e eu, de pé sobre as ruínas, com as mãos limpas de sangue, mas o coração marcado por cicatrizes que ninguém via. Você vai pagar, sussurrei para o espelho rachado. Não com lágrimas, mas com o que dói mais, o esquecimento. Saí de Coimbra com uma mala e 200 euros no bolso. Lisboa me recebeu com seu caos barulhento, o Tejo serpenteando como uma veia exposta sob a ponte 25 de Abril. Aluguei um quarto em Alfama, no alto das escadas íngremes onde o fado ecoa como um lamento eterno. Trabalhei como recepcionista em uma clínica particular no Chiado, sorrindo para pacientes ricos que mal me notavam, enquanto estudava à noite para o exame de residência médica. Cada boa noite falso que eu dava era um tijolo na muralha que erguia ao redor do meu passado. Os meses viraram anos. Eu me tornei Ana Sofia,
a neurocirurgiã residente no Hospital de Santa Maria, conhecida por mãos firmes e um silêncio que intimidava até os chefes. Mas à noite, sozinha no apartamento minúsculo em Bairro Alto, eu traçava planos. Pesquisava o império do Dr. Manuel. O Hospital de São João não era só um prédio, era uma rede de clínicas privadas no Norte, financiada por subsídios estatais e parcerias duvidosas com farmacêuticas. Ele expandira desde a morte de papai, comprando alas inteiras com o dinheiro da família. E mamãe? Ela era a rainha-mãe, organizando galas de caridade onde posava com diamantes que eu nunca tocara. Eu a via nas revistas sociais, Dona Isabel Mendes, filantropa exemplar, apoia a saúde portuguesa. Filantropa. Ela que me negara o teto. Mas eu esperava. O ódio não é fogo, é brasa, que queima devagar e consome tudo ao redor. Aos 28, eu publicara meu primeiro artigo em uma revista internacional sobre neurocirurgia minimamente invasiva, e as portas se abriram. Convites para congressos em Madrid, palestras em Genebra. Dinheiro começou a pingar, consultorias privadas, patentes em instrumentos cirúrgicos que eu mesma desenhava nas madrugadas insones. Então, o telefonema veio. Era o advogado de mamãe, voz trêmula como folhas de outono. Ana, sua mãe. Ela está mal. Um tumor no cérebro. O Dr. Manuel insiste em operá-la no hospital dele, mas ela pergunta por você. Ri alto, sozinha na cozinha, o café esfriando na xícara. Perguntava por mim. Depois de 11 anos de silêncio radioativo. Diga a ela que neurocirurgiões de verdade não operam laços de sangue, respondi, e desliguei. Mas aquilo acendeu a faísca. Eu comecei a comprar ações. Não do hospital, ainda não. De farmacêuticas rivais, de startups de saúde digital que ameaçavam o modelo antigo do Dr. Manuel. Lisboa fervilhava de oportunidades, o boomtech na incubadora do Tagus Park, onde eu investia cada cêntimo poupado. Aos 30, eu fundara a minha própria clínica em Belém, especializada em cirurgias robóticas, o futuro que o cunhado ignorava, preso em seus bisturis enferrujados. Ele me procurou então, em uma conferência no Porto. Ana, que surpresa! Ouvi dizer que você está fazendo ondas em Lisboa. Seu sorriso era o mesmo, paternal e falso, como vinho azedo disfarçado de tinto. Talvez possamos colaborar. O hospital poderia usar uma mente jovem como a sua. Colaboração. Ele queria me engolir, como me engolir a papai. Obrigada, tio, disse, estendendo a mão com unhas curtas e limpas. Mas eu prefiro construir do que mendigar. Naquela noite, no hotel à beira do Douro, eu bebi um copo de Porto e tracei o mapa final. 11 anos. Tempo suficiente para uma vingança que doesse como um tumor lento. O Hospital de São João estava endividado, escândalos de corrupção nos contratos públicos, pacientes reclamando de negligência. Eu via os relatórios, comprados com contatos que cultivaram jantares solitários. E mamãe? Ela sobrevivera à cirurgia, mas o tumor deixara sequelas, tremores nas mãos que outrora assinavam cheques com elegância, uma fala arrastada que traía a fraqueza. Eu não a odiava mais. O ódio se transformara em algo frio, calculado, justiça. E a justiça, em Portugal, tem o cheiro de tinta fresca em contratos e o som de martelos batendo em pregos de caixão. O sol de verão em Lisboa batia impiedoso nas calçadas de basalto do Rocio, transformando o ar em uma sopa espessa de diesel e pastéis de nata recém-assados. Eu caminhava da Baixa para o meu escritório em Belém, o rio Tejo à esquerda como um espelho quebrado refletindo os guindastes do estaleiro. Aos 33, eu já não era a garota de beca rasgada, era a doutora Ana Sofia Mendes, fundadora da Neurobelém, uma clínica que atraía pacientes de todo o Ibéria com promessas de precisão robótica e recuperação milagrosa. Mas por dentro, o vazio persistia, um buraco negro que sugava qualquer faísca de alegria, deixando apenas o cálculo frio da próxima jogada. Tudo começara a se alinhar 2 anos antes, quando o escândalo estourou no Norte. Uma investigação jornalística no Público revelou as entranhas podres do Hospital de São João, próteses importadas falsificadas, cirurgias eletivas adiadas para priorizar os bolsos de políticos locais, e um laudo forjado que custara a vida a 3 pacientes idosos. O Dr. Manuel, outrora intocável, viu seu nome arrastado pela lama dos tribunais. Ele se defendeu em entrevistas na SIC, a voz rouca de fúria contida, são calúnias de concorrentes invejosos. O hospital é um pilar da saúde portuguesa.
Mas os números não mentiam, dívidas de 15 milhões de euros, ações despencando, e credores batendo à porta como cobradores de fado. Eu assistia tudo de Lisboa, no meu apartamento com vista para a Torre de Belém, um copo de vinho verde na mão. Não era Chadenfreu de barata, era a colheita de sementes plantadas em noites de insonia. Desde Coimbra, eu cultivara informantes, uma enfermeira que trabalhava para ele e odiava seu temperamento, um jornalista freelance endividado que eu ajudara com uma doação anônima para pesquisa. Não sujava as mãos, isso era para amadores. Eu apenas soprava o vento que espalhava as brasas. Mamãe ligou pela primeira vez em 8 anos naquela primavera chuvosa. O telefone vibrou na mesa de cirurgia, entre bisturis esterilizados, e eu atendi com luvas ainda sujas de sangue de um paciente. Ana. É a tua mãe. A voz dela era um sussurro frágil, entrecortado por pausas que traíam o tremor pós-cirúrgico. Eu errei. O Manuel está nos afundando. Vem ao Porto, filha. Precisamos de ti. Filha. A palavra soou como um tapa, doce e ácido. Eu podia visualizar, ela na cama de hospital, o quarto particular que ele reservara para si mesmo, rodeada de monitores que bipavam como acusações. Mãe, respondi, calmamente, enquanto lavava as mãos no lava-mãos de aço inox. Você me ensinou a não mendigar. Lembra? Na capela, com todos aqueles olhares. Silêncio do outro lado, um soluço abafado. Por favor, Ana. Pelo teu pai. Desliguei sem outra palavra, mas o gancho estava cravado. Ela quebrara primeiro, não eu. Nos meses seguintes, acelerei o plano. Minha clínica prosperava, parcerias com a Siemens para robôs cirúrgicos, um app de telemedicina que conectava pacientes rurais ao teste com especialistas em tempo real. O dinheiro fluía como o Douro em cheia, investimentos de venture capital em Silicon Alentejo, prémios da Fundação Champalimau por inovação em neurociência. Aos 31, eu comprara a minha primeira propriedade, uma vila em Cascais, com jardim de azáleas que papai amava, mas nunca morei nela. Era um troféu, um lembrete de que o exílio se transforma em exército. O Dr. Manuel tentou contra-atacar. Mandou o filho, o priminho Ricardo, agora administrador assistente no hospital, para uma reunião de reconciliação, em Lisboa. Ele apareceu no meu escritório com um buquê de rosas brancas, símbolo de paz, ou de rendição. Tia Ana, ele disse, os olhos evasivos como os do pai. O vovô gostaria que uníssemos forças. Mamãe está fraca, e o hospital? Bem, precisa de injeção de capital. Você poderia investir. Ri, servindo-lhe um café amargo de uma máquina italiana. Investir. Ou comprar. Diga ao teu pai que eu não invisto em naufrágios. Eu os reboco, ou os deixo afundar. Ele saiu vermelho como um tomate algarvio, e eu soube que o cerco se fechava. Pesquisei mais, o hospital devia ao Banco Português de Investimento, e os credores estavam impacientes. Uma oferta de fusão com uma rede espanhola fora recusada por orgulho que eu exploraria. Contratei um escritório de advocacia em Lisboa, discreto e afiado como uma lanceta, para mapear as debilidades legais. Eles têm brechas nos estatutos, disse o sócio sénior, um homem de bigode grisalho que cheirava a charutos cubanos. Você pode forçar uma assembleia de acionistas e propor aquisição hostil. Aquisição hostil. As palavras dançavam na minha mente como um fado de Amália Rodrigues, melancólico, mas irresistível. Mas o toque pessoal veio de mamãe. Ela apareceu na minha clínica um dia de outono, apoiada em uma bengala de ébano, o rosto envelhecido como vinho azedo, as pérolas frouxas no pescoço magro. Os recepcionistas a anunciaram com hesitação, e eu a recebi na sala de espera, entre pacientes que cochichavam. Levanta-te, Ana, ela disse, estendendo a mão trêmula. Não para mim, mas para o legado do teu pai. Sentei-me ao lado dela, o cheiro de lavanda velha invadindo minhas narinas, o mesmo perfume que usava na capela. Legado? Você o vendeu para o teu cunhado, mãe. Cada euro que ele gastou em alas novas veio do meu sangue. Seus olhos, outrora frios como o Atlântico em inverno, agora nadavam em lágrimas. Eu tinha medo, filha. Medo de te perder para o mundo, como perdi o teu pai para o câncer. O Manuel prometeu proteger-nos. Proteção. Era posse, e eu via agora as camadas, o cunhado não salvara,
ele consumira, transformando a viúva em marionete. Ela implorou por uma trégua, por uma visita ao porto, por qualquer fiapo de misericórdia. Eu a ouvi, o coração apertado como um punho, mas a mente clara. Vá para casa, mãe. Diga ao Dr. Manuel que o fim está próximo. Ela saiu mancando, e naquela noite, sozinha na vila de Cascais, o vento do mar uivando contra as janelas, eu chorei pela primeira vez em anos. Não por ela, por mim, pela menina que ainda vivia dentro, ansiando por um abraço que nunca veio. Mas as lágrimas secaram rápido, a vingança não permite fraqueza. O inverno trouxe a oportunidade. O Banco Português de Investimento, pressionado por reguladores, colocou o hospital em leilão privado. Eu reuni o capital, 20 milhões, de lucros da clínica, empréstimos garantidos por patentes, e um consórcio de investidores anónimos que eu convencera com planilhas impecáveis. O leilão foi em um hotel discreto no Porto, salão com vistas para o rio, onde o ar cheirava a charutos e traição. O Dr. Manuel estava lá, terno amarrotado, olhos injetados, flanqueado por advogados suados. Quando o martelo caiu, vendido à Neuroblém por 18 milhões. Ele me encarou como se eu fosse um fantasma. Você. Sua ingrata, cuspiu, enquanto eu assinava os papéis com caneta de ouro, herança de papai que eu resgatara de um leilão anos antes. Mamãe, na cadeira de rodas ao lado, desmaiou em silêncio. Eu me levantei, o contrato quente na mão, e sussurrei para ele: bem-vindo ao meu hospital, tio. Agora, vamos falar de demissões. O Porto acordou sob uma garoa fina no dia seguinte à aquisição, o tipo de chuva que penetra nos ossos e faz as ruas de granito brilharem como lágrimas não choradas. Eu dirigia o meu Audi elétrico pela marginal do Douro, o vinho ainda adormecido nas vinhas distantes, rumo ao Hospital de São João, agora, oficialmente, uma extensão da minha rede. O contrato queimava no banco do passageiro, páginas grossas de cláusulas que eu lera e relera como um ritual pagão. Vingança não é um ato, é uma sinfonia, e esta era a entrada triunfal, com trombetas de tinta e selos notariais. O conselho se reuniu na sala de diretores, um antro de mogno e quadros de ancestrais médicos que pareciam-me julgar das paredes. O Dr. Manuel presidia, mas sua autoridade era agora uma casca oca, rachada pela minha oferta irrecusável. Senhora Mendes, ele começou, a voz como cascalho sob rodas, esta aquisição é inesperada. Mas pelo bem do hospital, aceitamos sua liderança transitória. Transitória. Ri por dentro, servindo água mineral de uma garrafa de cristal que ele comprara com fundos desviados. Não transitória, doutor. Permanente. E começa com reestruturações. Apresentei o plano, demissões em massa na administração inchada, incluindo o filho dele, Ricardo, que se contorcia na cadeira como um verme no anzol. Cortes em contratos supérfluos com fornecedores amigos, os mesmos que financiavam as caças no Alentejo. E, o golpe de misericórdia, uma auditoria interna completa, com peritos independentes para destrinchar as irregularidades que o público tanto amava. Pelo bem da transparência, eu disse, os olhos fixos nos dele, Portugal merece saúde honesta, não um castelo de cartas. Ele protestou, batendo o punho na mesa, veias saltando no pescoço como rios enfurecidos. Você é uma traidora. Sua mãe me implorou para te perdoar, e agora é isso. Mamãe, pálida na ponta da mesa, apertava o lenço de renda contra os lábios. Manuel, por favor, murmurou, mas ele a ignorou, apontando um dedo trêmulo para mim. Você acha que isso te faz superior? Seu pai se reviraria no túmulo. Mencionar papai foi o erro dele. Levantei-me devagar, o sol filtrando pelas persianas e lançando sombras longas no tapete persa. Meu pai construiu isso com suor, não com esquemas. Você o enterrou em dívidas para engordar o seu ego. E agora, tio, você vai assistir enquanto eu o ressuscito. Saí da sala sob um silêncio sepulcral, o eco dos meus saltos como tiros de misericórdia. No corredor, enfermeiras cochichavam, a nova dona. Ela é impiedosa. Impiedosa? Não. Apenas precisa, como uma incisão que salva a vida. Os dias seguintes foram um turbilhão de caos controlado. Instalei uma equipe de Lisboa, gerentes jovens, formados em Harvard e INSEAD, que viam o hospital não como um feudo, mas como uma máquina a ser otimizada. Demoli o bloco administrativo,
transformando-o em alas de terapia ocupacional para pacientes de baixa renda, um aceno à caridade que mamãe tanto posava nas galas. Os jornais aplaudiram, revolução na saúde norte, doutora Mendes resgata hospital icônico. Mas as entrelinhas contavam a verdade, ex-família em pânico após aquisição hostil. Mamãe me procurou naquela primeira semana, no jardim interno do hospital, onde bancos de ferro forjado rangiam sob o peso de memórias. Ela estava de pé, milagrosamente, apoiada em uma muleta, o casaco de cashmere puído nas mangas. Ana, o que fizeste? Ele está destruído. O Ricardo perdeu o emprego, e o Manuel? Ele bebe agora, como o teu pai nunca fez. Sentei-me ao lado dela, o cheiro de terra molhada misturando-se ao dela de hospital desinfetado. O que eu fiz? Corrigi o que você permitiu. Você me deserdou por ele, mãe. Agora, sinta o peso. Ela chorou então, lágrimas grossas escorrendo pelas rugas que o tempo esculpira como sulcos em uma oliveira centenária. Eu pensei que te protegia. O mundo é cruel para mulheres sozinhas, Ana. O Manuel prometeu segurança. Segurança. Era prisão, e eu via agora as correntes, as noites em que ela assinava cheques para ele, os jantares onde ria de piadas que me excluíam. Você me ensinou a crueldade, mãe. Agora, aprenda a misericórdia, a minha. Deixei-a ali, com as flores de camomila balançando ao vento, e voltei ao trabalho. A auditoria revelou mais do que eu esperava, desvios de 2 milhões em equipamentos superfaturados, subornos a inspetores da saúde. O Dr. Manuel foi suspenso, aguardando processo judicial. Ele me confrontou no estacionamento uma noite de neblina, o casaco desabotoado, hálito de uísque. Sua vadia calculista. Isso é vingança por uma bobagem de juventude. Parei o carro, baixei o vidro, o motor ronronando como um gato satisfeito. Bobagem. Você roubou minha herança, meu nome, minha mãe. Agora, roubo o seu legado. Durma bem, tio. Ele cambaleou para trás, e eu parti, o dor engolindo minha silhueta nas curvas escuras. Mas o sono me fugia naquela vila em Cascais, onde o mar Atlântico batia como um coração culpado. Sonhava com papai, seu rosto barbado, mãos calejadas de cirurgias antigas, dizendo, filha, perdoa para viver. Perdoar. Era uma fraqueza que eu extirpara como um tumor benigno. Ainda assim, o vazio crescia. A vingança preenchia o dia, mas as noites ecoavam com o que restava, solidão. Convidei um terapeuta, um homem discreto de Setúbal com sotaque alentejano e olhos que viam além das máscaras. Doutora Mendes, ele disse na primeira sessão, no consultório minimalista com vista para o Tejo, vingança é um espelho quebrado. Reflete o ferimento, mas corta quem segura. Ri, cruzando as pernas em cor italiano. Então, conserte-me, doutor. Mas não espere que eu largue o vidro. Ele sorriu, sabendo que eu não quebraria fácil. Enquanto isso, o hospital renascia. Instalei scanners de IA para diagnósticos precoces, programas de prevenção em bairros pobres como o da Boça, onde o fado ainda cantava de miséria. Pacientes me paravam nos corredores, obrigado, doutora. Meu filho vive por sua causa. Orgulho. Sim, mas amargo, temperado com o saber de que cada vitória era um prego no caixão da família que me rejeitara. Mamãe piorou. Um derrame secundário ao estresse, paralisando o lado esquerdo. O Dr. Manuel, agora um fantasma de si mesmo, ligou do exílio em uma pensão em Gaia. Ela quer te ver, Ana. Antes que seja tarde. Hesitei, o telefone quente na palma suada. Tarde para quê? Para remendos. Mas algo, talvez o sangue, mentiroso como sempre, me levou ao norte. No quarto dela, sob luzes fluorescentes que zumbiam como vespas, ela parecia uma casca, pele translúcida, olhos fundos como poços secos. Filha, sussurrou, a mão inerte na minha. Eu te quebrei. Mas tu me mataste com bondade. Bondade. Era justiça, mas as palavras dela cortavam fundo. Chorei ali, pela primeira vez em sua presença, o som abafado pelo bip dos monitores. Não, mãe. Eu te libertei. Saí dali mudada, o peso aliviado mas o coração marcado. A vingança estava quase completa, só faltava o golpe final.
Primavera irrompeu no Porto com fúria vegetal, jacarandás roxos explodindo nas avenidas como confetes de um carnaval tardio, enquanto eu orquestrava a metamorfose final do hospital. O que fora um labirinto de corrupção agora pulsava com eficiência, alas reformadas com janelas amplas que deixavam entrar o sol do norte, equipes multissensoriais de psicólogos e cirurgiões trabalhando em tandem como um organismo vivo. Eu voava de Lisboa semanalmente, o jato privado cortando as nuvens sobre a Serra da Estrela, mas minha mente nunca deixava o sol, cada relatório era uma vitória pírrica, cada elogio uma ferida reaberta. O Dr. Manuel resistia nas sombras. Cartas anônimas chegavam ao meu escritório: você destruirá o que seu pai amava. Ameaçadas veladas em fóruns online, onde trolls o idolatravam como mártir. Ignorei, focando no essencial, a gala anual de doadores, agora sob minha batuta. Transformei-a em um evento de impacto, leilão de arte contemporânea de pintores portuenses, performances de fado moderno com letras sobre resiliência, e um discurso meu que ecoaria como um veredito. Subi ao palco no Palácio da Bolsa, o salão dourado reluzindo sob lustres de cristal, 200 rostos influentes virados para mim como girassóis para o sol. Senhoras e senhores, comecei, voz firme como o granito da ribeira, este hospital não é um monumento ao passado. É uma ponte para o futuro, acessível, inovadora, humana. Pausa, enquanto olhares curiosos se fixavam. Eu herdei ruínas, mas construo catedrais. Pelo norte que nos molda, pela saúde que nos une. Aplausos explodiram, mas nós fundos, viu, o Dr. Manuel, de smoking poído, olhos como carvões ardentes. Ele me abordou no coquetel, champanhe borbulhando em taças que ele nunca mais ergueria com autoridade. Brava, Ana. Você é boa no teatro. Mas o povo se lembra de lealdade, não de números. Seu hálito era de conhaque barato, a mão trêmula no copo. Lealdade. Como a sua, traindo o irmão morto por poder, retruquei, aceitando uma taça de um garçom que me olhava com admiração. Você me ensinou isso, tio. Obrigada pela lição. Ele riu, amargo como azeite virgem. Sua mãe morre se sentindo culpada. Isso te satisfaz? Mamãe. O nome dela era uma âncora, puxando-me para abismos que eu evitara. Visitei-a mais, no quarto que eu reformara com vista para o jardim zen, pedras lisas e bambus que sussurravam paz. Ela falava pouco, mas os silêncios diziam tudo, arrependimentos tecidos em fios de lã que ela tricotava com a mão boa, chales que nunca usaria. Lembra da tua formatura? Perguntou-me à tarde, o sol filtrando pelas cortinas de linho. Eu via o brilho nos teus olhos, Ana. Mas o medo. O medo me cegou. Toquei sua mão, pele fina como papel de arroz. Medo de quê, mãe? De uma filha que voava. De te perder, confessou, lágrimas molhando o tricô. Como perdi o teu pai. O Manuel era seguro, terra firme. Mas tu eras o mar, imprevisível. O mar. Sim, eu era as ondas que erodiam rochas, moldando costas com paciência infinita. Abracei-a então, o primeiro abraço em 18 anos, e senti o coração dela bater fraco contra o meu. Perdoar? Não ainda. Mas entender, isso era o começo de uma cirurgia delicada. Enquanto isso, o tribunal marcava data para o julgamento do Dr. Manuel. Testemunhas se alinhavam, ex-funcionários com depoimentos gravados, documentos que minha auditoria desenterrara como ossos de um dinossauro extinto. Ele me processou por danos morais, alegando que minha aquisição era vingança pessoal disfarçada de negócios. O juiz, um homem idoso de Braga com olhos de quem vira fados demais, arquivou o caso em uma audiência preliminar. Senhora Mendes, disse ele, batendo o martelo, o direito protege o passado, mas aplaude o progresso. Proceda. A notícia correu como pólvora, capas do Jornal de Notícias, debates na RTP sobre ética na saúde. Eu me tornei ícone, a mulher que domara o dragão do norte. Convites choveram, palestras na Fundação Serralves, entrevistas com a Oprah Lusitana em programas vespertinos. Mas a fama era uma jaula dourada, dentro, o vazio uivava. Meu terapeuta notou, você venceu a batalha, doutora Mendes. Mas a guerra interna? Respondi com um sorriso, é seu opero sozinha. O golpe final veio no aniversário de 11 anos da deserdada. Convidei o Dr. Manuel para uma reunião executiva no hospital, agora rebatizado como Mendes Health Center,
em honra de papai, não dele. Ele chegou atrasado, barba por fazer, olhos vermelhos de noites insones. O que queres agora? Meu sangue. Sentei-me à cabeceira da mesa de conferências, o Douro visível pela janela panorâmica. Não sangue, tio. Assinatura. Renuncia à direção vitalícia. Vá para a reforma com uma pensão generosa, ou enfrenta a prisão. Ele desabou na cadeira, o peso dos anos curvando seus ombros como um arco de violino quebrado. Porquê? O que ganhas com isso? Inclinei-me para frente, voz baixa como um segredo de confissão. Eu ganho paz. Você me tirou a família, eu te devolvo a solidão que semeaste. Ele assinou, a caneta tremendo, e saiu sem uma palavra, uma sombra se dissolvendo na chuva. Naquela noite, jantei com mamãe na vila de Cascais, a primeira vez fora do hospital. O mar lambia a praia de areia branca, e servimos bacalhau à brás com vinhos do Douro que papai amava. Tu foste impiedosa, mas justa, disse ela, garfo pausado no ar. Perdoa-me, Ana. Olhei para as estrelas, pontos de luz em um céu infinito. Perdão é um corte limpo, mãe. Sem cicatrizes. Mas aceitação. Isso eu posso dar. Dormi bem pela primeira vez em anos, o sonho sem fantasmas. Mas amanhã trouxe uma carta, o Dr. Manuel, internado após overdose de calmantes. Tentativa de suicídio. O ciclo se fechava, mas o sangue nas minhas mãos, metafórico, sempre metafórico, pesava mais que nunca. Verão escaldante envolveu Portugal como um manto de fogo lento, o ar de Lisboa carregado de sal e eucaliptos queimados pelos incêndios distantes no interior. Eu gerenciava a rede de longe agora, delegando ao norte uma diretora executiva feroz de Coimbra, ironia do destino, enquanto focava em expandir a Neuroblém para o sul, uma filial em Faro, com vistas para o Algarve Dourado, prometendo cirurgias de vanguarda para turistas médicos ricos. O império crescia, mas eu me sentia como Ícaro, voando perto demais do sol, as asas de cera derretendo gota a gota. A notícia do Dr. Manuel me atingiu como um aneurisma, o telefone tocou às 3 da manhã, número desconhecido do Porto. Doutora Mendes. Ele sobreviveu, mas está em coma. Queremos saber se a senhora autoriza desligar os suportes. A voz da enfermeira era neutra, profissional, mas eu ouvi o julgamento implícito. Autorizar. Como se eu fosse Deus, ou algo pior. Mantenho-no vivo, respondi, voz rouca de sono interrompido. Ele merece sentir cada respiração. Mamãe soube pela manhã, e o derrame veio como uma onda traiçoeira. Ela caiu na cozinha da vila, a xícara de café se estilhaçando no mármore como nossos laços. Levei-a de helicóptero para Santa Maria, ironia cruel, o hospital rival que eu agora controlava indiretamente via parcerias. Os médicos a estabilizaram, hemorragia cerebral, prognóstico reservado. Sentei-me ao lado da cama, monitorando os bips como um metronome de destino, enquanto ela flutuava em um limbo de sedativos. Você o matou, sussurrou ela ao acordar, 2 dias depois, a boca torta como uma máscara de fado trágico. Não com veneno, mas com o teu silêncio. Neguei com a cabeça, limpando suor de sua testa com um pano úmido. Eu o confrontei, mãe. Ele escolheu o abismo. Mas as palavras soavam vazias, e quando o vazio que crescia em mim. O terapeuta tinha razão, o espelho quebrado cortava. O julgamento do Dr. Manuel prosseguiu sem ele, uma farsa midiática onde promotores desenterravam ossos velhos. Eu testemunhei, de pé no tribunal de mármore frio em Matosinhos, jurando pela verdade em uma bíblia gasta. Sim, ele desviou fundos. Sim, negligenciou pacientes para lucros. Os flashes das câmaras cegavam, repórteres gritando, vingança familiar. Sorri para as lentes, justiça profissional. Mas à noite, no hotel à beira-mar, o vinho não apagava as visões, seu rosto na gala, quebrado como porcelana. Ricardo, o primimo, reapareceu então, um fantasma de terno barato, pedindo emprego em Lisboa. Tia, pelo sangue, implorou no meu escritório, chuva batendo nas janelas do chiado. Eu era jovem, cego pelo pai. Olhei para ele, vendo o eco do menino na capela, aplaudindo enquanto eu sangrava. Sangue. O teu pai o usou para me diluir. Mas você. Prof. Dei-lhe uma vaga júnior na administração da Neuroblém, sob supervisão rigorosa.
Redenção. Talvez. Ou apenas outro peão no tabuleiro. Mamãe melhorou o suficiente para alta, mas recusou a vila. Quero o Porto, disse, embalando suas coisas com mãos trêmulas. Perto dele, mesmo que em silêncio. Deixei-a ir, pagando enfermeiras particulares e uma ala adaptada no hospital, generosidade calculada, para aplacar o demônio da culpa. Mas o coma do Dr. Manuel persistia, um limbo que espelhava o meu, acordada, mas não viva. Viajei para o Alentejo então, buscando raízes em planícies de sobreiros centenários, onde o vinho tinto nasce da terra seca como o meu coração. Caminhei por Évora, tocando as ossadas na capela dos ossos, nós ossos que aqui estamos. E chorei pelo que fora roubado, não só herança, mas inocência. Liguei para o terapeuta de um café em Monsaraz, voz embargada pelo vento. Eu venci, mas perco. Como cirurgiar isso? Ele pausou, sábio como um pastor. Com tempo, Ana. E vulnerabilidade. Vulnerabilidade veio disfarçada de amor. Encontrei-o em uma conferência em Sevilha, Miguel, neurocientista espanhol com riso fácil e olhos que viam além das cicatrizes. Dançamos flamenco em uma taberna apertada, corpos colidindo como ondas, e pela primeira vez em anos, ri de verdade. Ele sabia da minha história, os jornais cruzavam fronteiras, mas não julgava. Vingança é fogo, disse, traçando linhas no meu braço sob lençóis de linho. Mas amor é água. Deixa que apague. Voltei a Lisboa com ele, instalando no apartamento de bairro alto enquanto testava as águas. Mas o norte chamava, mamãe piorava, infecções pós-derrame corroendo sua força como ferrugem em ferro. Voamos para o Porto juntos, Miguel ao meu lado como âncora. No hospital, ela o aprovou com um sorriso fraco, um espanhol. Teu pai riria. Rimos, e por um momento, a família se reconectou, frágil, mas real. O Dr. Manuel acordou na semana seguinte, delirante e fraco, murmurando nomes de pacientes perdidos. Visitei-o sozinha, na penumbra do quarto, o cheiro de antisséptico como um véu. Ana, crocitou, olhos turvos. Perdoa. Eu errei com o teu pai. Apertei sua mão ossuda, sentindo o pulso fraco. Não perdão, tio. Entendimento. Descansa agora. Saí dali leve, o peso transferido para o além. Mas a redenção final veio de mamãe. Em uma tarde de setembro, no jardim do hospital, com folhas de castanheiro caindo como confetes avermelhados, ela me entregou uma carta amarelada, o testamento revisado de papai, escondido por ela todos esses anos. Eu guardei para ti, confessou, voz um fio de seda. Sabia que um dia merecias. Nele, uma cláusula secreta, ações no hospital, transferíveis à filha na maioridade. O Dr. Manuel falsificara, mas agora, com sua renúncia, era meu por direito. Chorei com ela, abraçando-a sob o sol poente, o dor serpenteando ao longe como um rio de perdão. Obrigada, mãe. A vingança se dissolvia, não em poeira, mas em solo fértil. Outono pintou o norte em tons de âmbar e ferrugem, as videiras do Douro despindo-se como amantes após a colheita, enquanto eu tecia os fios finais da tapeçaria que fora a minha vida. O Mendes Health Center prosperava, taxas de recuperação subindo 40%, prémios da União Europeia por inovação acessível, e uma bolsa de estudos em nome de papai para jovens de Coimbra, um ciclo fechado, do deserdado ao doador. Miguel e eu nos mudamos para uma casa em Vila Nova de Gaia, com terraço sobre o rio, onde o vinho envelhecia em casais como nós. Mamãe estabilizou, morando em um apartamento adaptado perto do hospital, tricotando chalos para netos que ainda não existiam. Tu me salvaste, Ana, disse uma noite, durante um jantar de tripas à moda do Porto, o vapor subindo como fantasmas benignos. Não com bisturis, mas com teimosia. Ri, servindo mais vinho, teimosia é herança tua, mãe. O Dr. Manuel, transferido para cuidados paliativos, recebia visitas minhas mensais, conversas curtas sobre o tempo, sobre pacientes antigos, um ritual de paz armada que curava mais que remédios. O julgamento terminou com ele absolvido de crimes graves, provas insuficientes, graças a advogados caros que o permitira, por misericórdia residual. Mas sua licença médica fora revogada, ele passava dias lendo jornais médicos, um leão enjaulado sonhando com savanas perdidas. Ricardo subia na hierarquia da minha rede, provando-se leal com relatórios impecáveis e um pedido de desculpas sincero em uma carta manuscrita.
Sangue não define, tia. Ações sim. Eu publicara um livro então, Lâminas e Legados, memórias veladas de uma jornada de exílio a império, sem nomes reais, mas com o suficiente de verdade para vender milhares. Apresentações em livrarias do Chiado lutavam, mulheres de todas as idades apertando minha mão, você me inspirou a lutar. Inspirar? Era o bálsamo que curava minhas próprias feridas, transformando veneno em antídoto. No 12º aniversário da formatura, não da deserdada, mas da renascida, reunimos todos no jardim da Vila de Cascais. Mamãe, de cadeira de rodas florida, Ricardo com uma namorada tímida de Braga, Miguel assando sardinhas na brasa, e até o Dr. Manuel, trazido por uma ambulância discreta, olhos claros pela primeira vez em meses. Brindamos com Porto Vintage, o sol se pondo no Tejo como uma promessa cumprida. À família, eu disse, voz embargada. Não a de sangue, mas a escolhida. Ele ergueu o copo fraco, às cicatrizes que nos fortalecem, Ana. Mamãe chorou, e eu a abracei, sentindo o ciclo romper-se como uma sutura velha. A vingança fora o fogo que me forjara, mas o amor, tardio, imperfeito, era a forja que me refinava. Anos fluem agora como o Tejo eterno, Miguel e eu casados em uma cerimônia simples em Alfama, com fado ao vivo e azulejos distante testemunhas. Um filho a caminho, chutando como um coração novo. O império se expande para a Espanha, mas eu volto sempre ao norte, ao hospital que comprei não por ódio, mas por herança. Porque no fim, a verdadeira cirurgia não é cortar o mal, é costurar o que resta em algo belo. E se alguém perguntar pela garota de beca rasgada? Diga que ela voou, não como Ícaro, mas como uma águia sobre o Atlântico, livre, feroz, inteira.